Nós precisamos reconhecer o nosso estado. Olha bem para mim aqui. Eu já falei para vocês que existe um tipo de paciente que é impossível de a gente trabalhar. Seja médico, psicólogo, psiquiatra, não importa. É aquela pessoa que não reconhece o seu próprio estado. Para essas pessoas é impossível. Não existe nenhum tratamento que possa fazer com que ele melhore. E na vida espiritual eu convoco em nome de Jesus vocês hoje para que a gente possa reconhecer o nosso estado. Existe uma grande chance de que você que está sentado aí na minha frente não consiga perceber a profundidade da necessidade que você tem da graça de Deus. E eu espero que hoje a gente saia daqui com mais consciência e mais lucidez a respeito disso, irmãos. Amém. Paul Washer, um grande pregador, uma vez disse em um dos seus sermões mais famosos que ele pregaria como um homem moribundo para homens moribundos. E é assim que nós temos que pregar nos dias de hoje. Como se nós estivéssemos pregando nosso último sermão, dando o nosso último estudo, falando sobre Jesus pela nossa última vez. É assim que a gente precisa pregar hoje. Irmãos, porque eu digo para vocês, eu prego porque é a única forma de me manter vivo espiritualmente, mas também porque eu creio que o grande conflito chegou no seu desfecho. O grande conflito chegou no seu desfecho. Sabe por que eu creio nisso? Porque estamos todos dormindo. E na parábola das virgens, quando vem o anúncio de que o noivo chegou, estavam todos dormindo. Mas essa distância imensa entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz, essa sonolência espiritual, essa indiferença a questões que deveriam ser urgentes para nós, essa cegueira para as coisas que são perigosas para nós, isso me preocupa muito. E tem mais. Tem sido difícil para o Espírito Santo trabalhar, porque todos nós sabemos que biblicamente a função do Espírito Santo é convencer do quê? Pecado, justiça e juízo. Mas nós nos tornamos uma geração com a pele tão fina, cheia de não me toque, que é muito difícil para nós escutarmos que nós estamos errados. A gente não gosta de ouvir que a gente errou. E ninguém pode nos dizer que nós estamos errados, não é verdade? A gente não gosta disso. Então o trabalho do Espírito Santo tem sido dificultado por causa disso. E muitas pessoas permanecem a vida inteira sofrendo com as mesmas coisas, fazendo as pessoas sofrerem pelos mesmos motivos, não evolui na vida espiritual, não tem a vida abundante que Jesus prometeu por causa disso. Porque não conseguem ser admoestados por Deus. Minha mãe, muitas coisas que ela me ensinou, e ela me ensinou muitas coisas fantásticas antes de dormir no Senhor, ela me disse assim: Lelinha, que é o meu apelido, o seu melhor amigo é aquele que vai dizer as maiores verdades. Irmãos, isso tem se provado verdadeiro ao longo de todos esses anos da minha vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz, trazendo para o campo espiritual, a Bíblia me diz que um dos maiores sinais dos falsos profetas é que eles vão dizer sempre exatamente aquilo que você quer ouvir. Você me ouviu bem? Os falsos profetas, a principal característica deles é que eles nunca vão estragar a festa. Eles vão manter você entretido com piadas, com programas sociais vazios que não tem nenhuma função espiritual profunda ou evangelística, com música barulhenta, com todas as distrações que o mundo oferta para nós, que são muitas e boas. Ele vai querer que você permaneça distraído com tudo isso, para que você não pense sobre as coisas mais essenciais, que são, por exemplo, será que Deus está agindo na minha vida? Será que realmente eu nasci de novo? Será que eu sei o que significa a graça? Será que eu sei o que de fato significa ser resgatado pela graça? A maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa isso.
Será que eu estou crescendo em santidade? Essas são perguntas essenciais, irmãos. Mas nós não estamos nos fazendo essas perguntas seriamente porque nós estamos nos distraindo. E mais, vocês que são líderes, você é uma mãe, é um pai, você é um marido, uma mulher, você é um membro de igreja, você é um líder. E nós temos nos preocupado mais em não desagradar os nossos amigos do que em desagradar a Deus. Então nós temos medo de falar quem Jesus é. Nós temos medo de falar o que é o Evangelho eterno que salva. Nós maquiamos a verdade, atenuamos os princípios por medo de desagradar. Vocês vão entender até o final da nossa conversa de hoje que somente o Evangelho completo salva, que somente o Evangelho eterno converte. Eu acho que vocês percebem que tem algo errado, não é? Tem algo errado em nós, tem algo errado em você, e tem algo errado no mundo. Se vocês assistem noticiário, como eu assisto, vocês têm visto coisas estranhas. Vocês têm visto coisas absurdas. E hoje eu trabalho na Secretaria de Educação do meu município e eu percebo que não precisa ir muito longe para ver coisas absurdas, coisas estranhas, violências, abandonos, explorações, maltrato, violência doméstica. Irmãos, eu fico abismada porque tem muitos lares cristãos que eu tenho tido contato que vivenciam violência doméstica. Lares cristãos. Vandalismo, homicídios, pais queimando filhos. O homem chegou num nível, o ser humano, como gênero, que nós estamos iguais a quando Noé entrou na arca. Não tem diferença nenhuma. E vocês estão convivendo com demônios e não sabem. A gente chegou a esse patamar. Já está acontecendo. E o meu medo é que a gente pode estar distraído. Todo esse desvio moral que acontece, incluindo um movimento que é novo, pelo menos nessa fatia da história, que é a união espúria, suja, imunda, nojenta entre política e religião. Olha para a situação do Brasil. E isso invade os bancos das igrejas cristãs. Essa discrepância, esse desvio do caminho da justiça. Isso tem causado grande mal para todos nós, irmãos. Toda essa falência moral é consequência desse desvio. E dentro da igreja, às vezes, a gente nem nota que a gente está se desviando. Por quê? Por que a gente não nota? Por que a gente não percebe de cara que tem algo errado? Pode passar aí para mim, por favor, meu irmão? Porque é tudo muito fluido, queridos. É tudo muito fluido. É tudo muito esfumaçado, sem nada de concreto. Antes, quando a gente se reunia, eu vou falar desta igreja, porque esta é a igreja adventista do sétimo dia. Nesse corpo, quando a gente se reunia no passado para falar sobre os princípios, não existia discordância, porque era tudo muito... Pelo menos eu entrei na igreja em 2001. Eu tinha 13 anos de idade, em 2001 eu entrei na igreja e era assim, não existia discordância. Por quê? Não é isso que o Senhor diz. Não é isso que está escrito? Hoje, quando a gente se reúne, mesmo entre membros da mesma denominação religiosa, de um lado, eu acho que não é assim. O outro, eu penso que não é desse jeito. Não, do meu ponto de vista, não deve ser dessa forma. Fluido. Quase como a gente estivesse caminhando no meio de um nevoeiro denso de opiniões. Fica muito difícil conseguir discernir o caminho da justiça em meio a uma situação, um cenário desses. E essa é a coisa mais perigosa que pode existir.
Sabe por quê? Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Quando vocês encontrarem, vocês dizem amém. Amém. Mateus capítulo 7. A partir do verso 13. Mateus 7, 13. Amém? Sai pela porta estreita. Querido Senhor, a tua palavra vai ser aberta agora. E meu Deus, essa é a mesma palavra cuja voz criou todas as coisas. Senhor, essa palavra é puro poder. E pode criar, recriar, reerguer e também destruir o que precisa ser destruído dentro de nós. O fogo do Espírito Santo não pode vir sobre um altar destruído. Pelo poder da tua palavra, Senhor, e pelo teu Espírito Santo, nos ajuda a reconstruir o teu altar. Amém. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entrem pela porta, porque larga é a porta Espaçoso que leva caminho a... E são? os que entram por ela. Mas como é estreita a porta, como é apertado o caminho que leva para A vida. e são poucos São poucos os que que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos dourados. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Pelos seus frutos os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E eis a parte assustadora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres? Eis a resposta de Deus. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Misericórdia. Eu quero que você pare para pensar profundamente sobre o que a gente leu. Começando por: larga é a porta, largo é o caminho que conduz para onde? Estreita é a porta. Tem uma coisa que eu nunca reparei: não é só a porta que é estreita, queridos. O caminho é apertado, é estreito. E são poucos os que acertam com ele. Em outra parte, em outro evangelho é dito: esforçai-vos para que vocês entrem por a porta estreita. Esforçai-vos. Isso diz algo que não é algo natural ou espontâneo. Demanda o quê? Esforço para você poder alcançar isso. Todo esse cenário de desvio que a gente vê de rota, até mesmo dentro das igrejas cristãs, mesmo dentro da igreja adventista do sétimo dia, de pessoas que vivem uma vida completamente diferente daquilo que os princípios dizem para viver, isso acontece agravado ainda mais pela uma das características do nosso tempo, a nossa disposição para odiar. E aqui eu incluo, inclusive, a aversão ao próprio Deus.
Porque tem gente que está aqui me escutando agora e quando ouve as minhas palavras sente repulsa, sente frustração, sente um certo aborrecimento de ter que ouvir o que está ouvindo. O Senhor Jesus nos disse que o amor de quase todos... A gente sempre acha que é o amor ao próximo, mas o amor a Deus também esfriou. Nós temos essa disposição para odiar e criticar tudo e todos, especialmente alimentada pelo nosso estilo hiperconectado. Nós nos tornamos verdadeiros atiradores de pedras, sempre dispostos a criticar qualquer coisa que a gente escuta, qualquer coisa que a gente vê. E você precisa, hoje, compreender algo assustador. Esse aqui é uma citação do livro Mensagem aos Jovens, da Ellen White. Vamos ler juntos, para poder fixar na mente de vocês. E atente bem para o que ela diz, o significado disso. Olha só. Estávamos num caminho largo. E, no entanto, professavam pertencer ao número dos que estavam no caminho estreito. Os que estavam ao redor dele diziam: não há distinção entre nós, somos iguais, vestimos, falamos e agimos semelhantemente. Que visão assustadora. Agora imagine você aqui, você vem à igreja, você ora, você canta, você prega, mas existe um grave perigo de você estar no caminho largo, acreditando que está no caminho estreito. E você não percebe isso. Até que seja tarde demais. Mas em nome de Jesus não é tarde demais. Amém. Amém. O Senhor te trouxe aqui hoje porque ainda não é tarde demais. Amém. Mas você precisa reparar a sua trajetória, recalcular a sua rota em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse senhor aí, E. Arnold Toynbee, foi um grande historiador britânico. Ele pesquisou várias culturas com uma pergunta: o que leva uma cultura tão frutífera à derrocada, a ser esfacelada? O que faz com que isso aconteça? E estudando mais de 30 culturas diferentes, ele chegou a uma conclusão. A razão disso, a razão dessa derrocada foi o abandono à ilegalidade. Em todas essas culturas antigas que eram tão prósperas, quando eles começaram a esquecer e deixar para trás completamente os princípios morais e éticos, quando eles se entregaram à injustiça, à ilegalidade, essas culturas tão frutíferas, elas se desfizeram. Eu atendo muitas pessoas que têm a família se desfazendo, que tem a própria vida se desfazendo. E eu vejo muitas religiões, muitas denominações que também estão se desfazendo. Eu vejo muitas comunidades religiosas que estão se desfazendo, que estão se esfacelando. E uma razão é o abandono da justiça, do caminho correto, a perda de vista do que é certo e errado. E hoje tem um chamado para vocês, irmãos. Vocês têm acesso a muito mais conhecimento do que é necessário para você se manter no caminho da justiça. Nós não temos desculpa nenhuma para apresentar diante de Deus, de dizer eu não sei. Porque o Senhor disponibilizou uma vasta quantidade de conhecimento para o seu povo. E Ele ainda adicionou mais conhecimento pelos conselhos que ninguém lê, para que a gente consiga se manter na rota, para que a gente não se desvie para as trevas, para a escuridão. Mas a maioria de nós não quer. E eu vejo jovens que vão aos borbotões para eventos e programas sociais, que parecem mais programas de namoro do que falam sobre Deus, sobre a fé, sobre a luta espiritual, sobre o grande conflito, sobre profecia. A gente não gosta disso. E é justamente esse conteúdo que nos protege de sermos devorados por Satanás. É por isso que uma pergunta que eu faço para a igreja hoje é:
o que você faz? Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude diante da mensagem que você recebe aqui? O que você faz diante de algo que Deus vem? E eu sei que você já ouviu, eu sei que você já sabe o que Deus quer de você. E você resiste, não sei porquê. O que você faz? Faça uma análise real. Se não é perda de tempo minha e sua e de Deus. Pergunte isso para você. O que eu faço quando me é revelado de forma racional, de forma lógica, qual é a vontade de Deus? Está aqui na minha frente, revelado. Essa é a vontade de Deus. O que você faz com isso? Acho que poucas pessoas pararam para pensar sobre isso. Sabe por que é tão importante essa pergunta, meus amores? Porque quando você me responde ela, você está me dizendo onde é que você coloca Deus na sua vida. Se Ele te diz uma coisa, meu filho, a minha vontade é essa. Larga isso, muda isso, faz assim. E você não faz, você está colocando Deus na periferia da sua vida. E no momento de angústia, você vai para Deus clamando com desespero, mas Deus está tão longe de você. Porque você o abandonou lá. O que você faz com o que você recebe de Deus? Vamos para Apocalipse capítulo 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6. Quando você encontrar, você diz amém? Amém. Amém. Você pode ler para a igreja, por gentileza, Apocalipse 14, verso 6. Tem que ser lá passando, né? Amém? Amém. Ok. Apocalipse 14, verso 6. Vocês conhecem esse texto? Esse texto deu origem a esta igreja. Amém. Essa é a mensagem profética. Vamos lá. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Ele disse em alta voz, o quê? Temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. Essa é a nossa identidade. Tem as outras mensagens que nós não vamos nos deter nesse momento. Mas eu quero focar em uma palavra que o anjo proclamou. Temor. Vocês não acham curioso que o anjo, que segurava o evangelho eterno, o último evangelho a ser pregado sobre a terra, ele começa a mensagem dele dizendo o quê? Temei a Deus. Meus irmãos, nós temos errado e gravemente, porque nós não temos pregado sobre a importância do temor. Meus amores, nós não somos tão sofisticados quanto Deus. Nós precisamos do temor para podermos mantermos no caminho correto. E temor aqui não é nada atenuado como se prega por aí hoje em dia. Não. Temor aqui é medo mesmo. A palavra que origina essa tradução é medo. Temer a Deus. Temam a Deus. Vou falar para vocês uma coisa curiosa que a psicanálise me mostrou. Uma criança, no princípio da sua vida, e esse temor aqui você pode substituir pela palavra respeito, reverência, cuidado. Uma criança pequena, ela precisa respeitar, ela precisa reverenciar os seus pais.
Vocês conseguem entender como o grande conflito se infiltra na nossa vida cotidiana? Eu não estou falando aqui sobre violência física. Eu não estou falando aqui sobre estupidez. Eu não estou falando aqui sobre pais que gritam e traumatizam os seus filhos sem necessidade. Eu estou falando sobre testemunho, admiração, limite. O ser humano precisa de limite, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus usou a palavra temor. E se eu fosse traduzir isso, temer a Deus é levar Deus a sério. Você leva Deus a sério? Responda. Você leva Deus a sério mesmo na sua vida? Ou você age com Ele como se você pudesse enganá-lo do jeito que você engana todas as outras pessoas? Você leva Deus a sério? Meus amores, não se enganem. Deus, Ele é um Deus amoroso, sim ou não? Sim. Ele é um Deus, pegue atenção no que eu vou dizer, cujo principal objetivo da vida dele é salvar você e sua família. Amém. Tudo que Ele faz, tudo que Ele diz, todas as coisas que Ele fez, faz e vai fazer, o objetivo é um só: salvar você, salvar a sua casa, estabelecer relacionamento entre vocês dois. É o foco dele, principal. Ele é um Deus compreensivo. Ele sabe a luta que você trava todo dia contra os seus pecados. Ele sabe como é difícil morar nessa carne horrível que nos puxa para tudo que não presta. Ele sabe da tua luta. Ele se compadece dela. Agora, meus amores, jamais brinque com Deus. Nunca brinque com Deus ou com a sua eternidade. Nunca faça isso. Deus é Deus. Diga amém para isso. Amém. Deuteronômio no capítulo 10, no verso 12 até o 13, diz assim. Volta um pouquinho aí, meu irmão, por gentileza. Pode passar, tá? Depois, pronto, aí. Lá no Deuteronômio 10, do 12 ao 13, Deus fala sobre isso. Vamos ler juntos agora. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o quê? Teu bem. Amém. Meu bem, o ser humano é um bicho que está tão desviado do próprio eixo que ele não sabe mais o que é bom. A gente não sabe mais o que é vida. A gente não sabe mais o que nos faz bem. Você não sabe o que te faz bem. Aí Deus diz: meu amor, tudo isso que eu te peço é para o teu bem. E aqui ele está resumindo. Volta aí, meu irmãozinho, por gentileza. Está meio fora de órbita, mas leiam comigo em voz alta isso aqui. O que é temer? Amar, respeitar e obedecer. Segundo esse texto que a gente acabou de ler. Obedecer. Pode passar, meu irmão? Pode passar. Obediência. Irmãos, esse é um termo que a gente não gosta de falar. A gente não gosta de um conceito que a gente rejeita, a obediência. A gente pode até não rejeitar explicitamente. Eu estou falando sobre obediência. Ninguém levantou e foi embora ainda. Se quiser pode ir, não tem problema não, tá bom? Mas ninguém ainda levantou. Ninguém levantou uma faca, uma peixeira e matou alguém, roubou alguém. Talvez você não se rebele de forma escancarada contra a obediência. Mas sabe como é que a gente se rebela sem saber? Quando no nosso coração a gente aceita só parcialmente aquilo que Deus nos diz para fazer. Quando a gente diz: não, eu vou até aqui. Não, Senhor, eu obedeço até aqui, mas isso aqui não. Ou quando a gente diz assim: Senhor, tem tanta coisa pior do que essa que eu faço. O Senhor vai entender. Você está se rebelando sem você perceber, meu amor. E a obediência é um conceito crucial para a gente conseguir caminhar pelo caminho da justiça.
que é o que Deus requer de cada um de vocês, segundo o texto que a gente acabou de ler juntos. E sem perceber, agindo assim, você e eu estamos apodrecendo o Evangelho eterno para as outras pessoas. Sabe por quê? Sabe o que eu já escutei? Mulher, não vou para essa igreja não, porque fulano diz que é crente há tanto tempo, e fulano é ruim com a família que não vale nada. Tu sabe por que eu não vou para essa igreja de crente aí tua? Porque do que adianta, tá todo bonitinho lá na frente pregando, todo de gravatado, e rouba, e trai a mulher, e trai o marido, e mente, e faz negócio ruim, e é mau funcionário, e engana o próximo, e fuxica, e fofoca, e inventa falso. Esse evangelho não serve. Eu quero ficar longe desse monte de cobra. Eu já ouvi isso, infelizmente. E você também. Que eu estou vendo várias cabecinhas fazendo assim. Nós já vimos, já presenciamos, já Nossa, que testemunhamos. que Jesus ali sempre olhar para nós. Que tristeza, que vergonha. Choremos. Porque nós estamos apodrecendo o Evangelho quando a gente não se converte, quando a gente não muda de vida, quando a gente não anda no caminho da justiça. Nós estamos apodrecendo o Evangelho para as outras pessoas. Agora, Janisele, me diga claramente quais são esses mandamentos. Eu não vou dizer, eu vou mostrar em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Quais são esses mandamentos que o Senhor Deus requer de você, que você guarde? Apocalipse capítulo 11, verso 19. Apocalipse 11, 19. Quando vocês abrirem, vocês dizem amém. 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 Vamos ler juntos? Abriu-se o santuário de Deus, que está onde? E no santuário foi visto o quê? E houve relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande raiva. No verso 18 aqui, João ele tem uma visão de um juízo, um momento de julgamento. E no verso 19 ele diz que o santuário foi aberto, e o que foi que ele viu? Agora eu pergunto para a amada igreja, o que tinha dentro da arca? O que mais? Tudo isso representava algo para o povo de Deus, que era o quê? Aliança. O vínculo estabelecido, a aliança, o compromisso entre Deus e o seu povo. Vocês não acham interessantíssimo, não? Que no momento assim, que essa visão, irmãos, é para você. Essa visão é para você. João teve essa visão para nós. E abriu o santuário e ele viu a arca. E ele viu os 10 mandamentos de Deus ali dentro, irmãos. Agora, José, eu entendi. Então, Deus nessa crise final, Ele está chamando a atenção da gente para a sua aliança e para a sua lei. E agora nós vamos passar a analisar um pouco melhor. Lembra que eu falei para vocês que tem dois tipos de sermão, né? O profilático e o medicinal. A gente precisa rever as coisas que a gente já conhece, irmãos. Tem coisas que você lê e você diz, eu já sei. E nunca mais pensa. Só que são essas coisas fundamentais, os fundamentos, os pilares da nossa vida, os princípios que a gente tem que sempre revisitar, porque a gente esquece. Amém? A lei de Deus ela é extremamente importante, porque o Senhor Deus nos diz, olha, todo aquele que pratica o pecado também quebra a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha o dicionário da Bíblia falando para nós o que é pecado. Pecado é a quebra da lei do Senhor. Claramente o Senhor nos diz isso. É isso que define o pecado. E a lei de Deus ela é uma base moral
e ética que a gente tem que seguir. Não são sugestões, meus amores. Sinto lhe dizer, quando Deus ele apresenta para nós a sua lei, ele não diz assim, olha, se tu puder, não mata não. Ele não fala desse jeito. Meu amor, se tu puder assim, não rouba, assim, mas sabe, só se tu puder. Eu sugiro para você que você guarde o sábado. Não, o Senhor diz assim, não roube, não mate. Lembra-te do dia do sábado. Não são sugestões. São princípios morais e éticos que tem que governar a tua vida. Tanto que Tiago disse assim no capítulo 2, no verso 11 e 12, olha, porque o mesmo que disse não adultera, também disse não mata. Se você adultera, mas você mata, você se tornou transgressor da lei. Olha que texto importante, irmãos, que tem que ficar em neon na tua cabeça. Fale do mesmo jeito que você procede, como se vocês fossem ser julgados pela lei da liberdade. A lei também é base para o julgamento. Você vai ser julgado por essa lei da liberdade. Você está sendo julgado com base na lei da liberdade. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Senhor Deus. Agora, a função da lei é lindíssima, irmãos. Vocês sabem que ela é dividida em 2 tábuas. Pode passar, irmão, vamos passar aí para as tábuas. Pode passar. Aí. Elas são divididas em 2 tábuas. A primeira tábua tem os mandamentos que dizem respeito à tua relação com teu pai. É a minha relação com meu Deus. E a segunda tábua, eu estou fazendo uma série de pregações sobre os pecados sociais, que é só sobre essa tábua. É sobre a tua relação com o teu próximo. O Senhor Deus Eterno criou as leis pensando nos teus relacionamentos. Ela tem essa função. E a essência da lei é amor. Em João 14,15 o Senhor Jesus diz claramente, preste muita atenção no que eu estou te dizendo agora. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A prova do teu afeto para com Deus não é você dizer, se Deus quiser eu vou, a Deus querer eu faço. Não é. A prova é a sua obediência. Ponto final. Agora vamos para os mandamentos. O primeiro mandamento diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, você pode pegar as Bíblias mais antigas. Você pode pegar a Bíblia de qualquer denominação religiosa, salvo algumas que vão lá e arrancam isso daqui. Mas a Bíblia é a mesma. Faça a prova. Êxodo capítulo 20. Qualquer alteração feita nessa lei é anátema diante do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que mudar um J ou tio será o menor do reino dos céus. Jesus Cristo também disse, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Eis a lei do Senhor, tal qual foi dada lá naquele monte, há tantos anos atrás. E no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Deus é um ser relacional. Ele gosta de se vincular. Tudo desde o princípio foi feito em torno de relacionamento de Deus com o seu povo. E Ele tem que ser a base de todos os teus relacionamentos. Por que, José? Porque Deus é vaidoso. Ele quer que eu tenha só Ele na minha vida? Não. Me acompanha aqui agora. Pense em Jesus, em quem Ele era. O comportamento de Cristo. Agora imagina se nós fôssemos maridos do jeito que Cristo foi. Imagina se no nosso casamento a gente tivesse Deus como base. Irmãos, isso aqui é a raiz do Evangelho Eterno, tá? E se Deus fosse a base das relações dos filhos para com os pais, que filhos não seriam esses? Que pai nós não seríamos? Se Deus fosse a base da nossa vida. Que maridos extraordinários, que esposas incríveis, que funcionários, que homens e mulheres, que pessoas extraordinárias nós seríamos. Se Deus fosse a base da nossa vida. Não
terás outros deuses diante de mim. Segundo, Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. hoje nós temos muitos ídolos. Muitos ídolos. Dinheiro, poder, posição social. Pessoas, seres humanos, ídolos conhecidos da mídia. Se você for falar com os jovens e for perguntar para eles, essa é uma crítica que eu faço a eles mesmo abertamente. Meu amor, me diga aí quem foi o primeiro rei de Israel. Eles não sabem. Agora me diga quem é o titular do time fulano de tal. Ah, é fulano. Não. Ídolos. E um Deus, ele proíbe, irmãos, a fabricação de qualquer forma de imagem de escultura. De madeira, de ouro, de prata, de pau, seja do que for. Ídolo material ou ídolo subjetivo. O Senhor diz, não farás para ti nenhuma dessas imagens, porque eu sou Deus zeloso, ele diz. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, meu amor, eu quero ter um relacionamento, uma união com você. Proteja o nosso relacionamento de terceiros. Não inclua outros seres, outras pessoas, outros objetos na nossa relação. Eu sou fiel. Eu só tenho você. Tenha só a mim. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. E muitos de vocês aqui levaram um puxão de orelha da mãe quando era pequeno. Porque dizia, eita meu Deus. Ela, às vezes, me puxa a orelha. Às vezes eu oro muito e às vezes eu começo a falar em voz alta. O povo pensa que eu sou doida. Aí eu estou lavando a louça aí. Ai, meu Deus! Aí ela é manhã. A gente acredita que chamar o nome de Deus é só fazer isso. É também. Porque quando você fala Senhor, ele... que foi? E aí você não fala nada. Agora também, passa aí, por gentileza. Leia para mim isso aí, por favor. Sei que sou seguidor de Deus, mas não viver como o mundo, tomar seu rumo. Entendeu? Você diz, eu sou cristão, eu sou adventista, eu sou sei lá. E você vive de um jeito que não corresponde com a sua crença, você está tomando o nome do Senhor Deus em conta. Quarto mandamento, pode passar, meu irmão. O que diz no quarto? Para o santificar. Irmãos, esse é o mandamento esquecido. Eu quero que você se pergunte por que a gente resiste tanto a obedecer a esse aqui. Todo mundo concorda que não pode matar. Concorda? Sim. Todo mundo concorda que não pode roubar, que não pode trair. Agora, quando chega no quarto mandamento, é fatal. Não quero. Eu gosto. Por quê? Se esse mandamento tem uma dupla função. Esse mandamento, segundo Ezequiel, nos diz que é um selo, uma marca que mostra que você é servo do Senhor e que você reconhece Ele como Criador. Viu? Segundo, ele serve para você. Eu criei o sábado por você. Porque eu sabia que você ia viver num mundo em que tua mente não para. Em que você está sempre cansado, exausto. Porque tua cabeça não para em momento nenhum. E eu criei o sábado para que você descanse. E eu criei o sábado para que você se aproxime da sua família. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Aí nós vamos para outra etapa. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Eu acho incrível que aqui Deus ele divide a honra dele com os seres humanos, com os pais. E um dia nós vamos pregar só sobre esse mandamento, porque infelizmente, olha bem para o que eu vou te dizer agora, tem muitos pais que se fazem desonrosos diante dos seus filhos. Tem muitos pais que têm feito absurdos diante dos seus filhos, abandonam os seus filhos, maltratam os seus filhos, abusam dos seus filhos, desonram a palavra de Deus abertamente dentro da sua casa, quando ensinam para os seus filhos uma coisa e fazem outra na frente deles. Você está destruindo a honra que Deus compartilhou com você. Infelizmente. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, Gisele, eu não tenho como nem olhar para a cara do meu pai. Porque ele fez coisas comigo que você nem imagina. Eu não falo nem com a minha mãe.
Não, mãe não, genitora, porque ela me abandonou, porque ela me maltratou. Pessoas que jogaram a honra que Deus compartilhou com ele na lama. Isso existe. Um dia nós vamos falar sobre o quinto mandamento. Mas para vocês, filhos, que têm pais que cuidam, que faz tudo por vocês, que se esforçam, vocês não sabem o esforço que os pais passam, não, viu? Agora é para os filhos que eu falo. Olhem para mim, filhos. Vocês não sabem o que é ser mãe e ser pai. E vocês têm bons pais e boas mães, e vocês não amam seus pais. E eu vejo filhos olhando para a cara dos pais e falando palavrões, desrespeitando os pais. Gente, é ridículo o comportamento de muitos adolescentes hoje em dia, e de muitas crianças. Para esses que têm pais honrados, o peso do julgamento e da ira do Senhor virá. Sexto mandamento: não matarás. Mas isso aí pode. Nunca matei ninguém. O meu réu primário está preservado, apesar de ter sido muita vontade. Mas não matei. Só que no Sermão da Montanha nós vemos Jesus fazendo uma reparação do que significa guardar os mandamentos, né? Quando Deus diz não matar, existem desdobramentos do não matarás. E aí eu vou fazer uma pergunta difícil para você agora, olha para mim. Porventura tem alguém aqui que odeia outra pessoa? Já matou. Tem alguém aqui que quando lembra de alguém, sente uma raiva tremenda? Ou tem alguém aqui que já participou de alguma conversa destruindo a reputação de outra pessoa? Você matou. O pecado do homicídio, ele é tão prático quanto também ele é subjetivo na aliança de Jesus Cristo. Sétimo mandamento: não adulterarás. Esse mandamento, infelizmente, ele é um dos mais desobedecidos na sociedade contemporânea. Eu atendo várias pessoas de vários tipos de humanos e eu percebi que se tornou comum. Irmãos, olha que coisa nojenta. Se tornou comum. Principalmente jovens mulheres. Elas têm encarado como normal se relacionar com homens casados. Mulheres casadas se relacionando com... Enfim, isso se tornou normal. 90% dos casais se traem. E esse é um dos pecados mais nojentos. Tanto que o Senhor Deus compara o que o povo de Israel fez com ele, com isso aqui. E que terrível é quando uma pessoa que se diz cristã entrete e conversas com pessoas que não são a sua mulher ou o seu marido, de forma romântica e íntima. Que vergonhoso é para você olhar para uma pessoa que não é o seu parceiro ou a sua parceira com um olhar de cobiça. Sabe por que eu digo isso, meu amor? Porque Jesus diz que o único contexto em que o sexo e a sexualidade é bem-vindo é dentro dos laços do casamento. E ele diz mais: se você olhar para alguém, olhou e ficou ali cobiçando, imaginando, traiu. Quantos registros de adultério você não tem no livro celestial? Por isso que a pornografia, que é um dos males mais horríveis da nossa geração, é pecado de adultério. Está vendo como Jesus, e todo mundo diz: Jesus, ele veio e mudou tudo, deixou mais fácil. Eu estou citando Jesus. Ele disse isso. Se tu olhar, tu já pecou, meu amor. Irmãos, e tem muitas pessoas por aí afora que consomem pornografia, que cobiçam, que na rede social eles morrem de vergonha. Se você for analisar o histórico de pesquisa de muitos homens de Deus e mulheres de Deus,
Você se assusta. Tem que lavar os olhos com anil. Irmãos, que vergonha, que constrangedor. Vocês viram o hino que a gente cantou no início hoje? Herdeiros do reino. Você é herdeiro de um reino celestial. Você vai conviver com anjos santos do céu. E você aqui na terra fazendo esse tipo de desgraça. Você jovem, você solteiro. E aí eu digo uma estatística dolorosa para mim. Olha, eu corro o risco de ninguém me chamar mais para pregar em canto nenhum. Eu não estou nem aí. O Senhor vai me levar onde Ele quer que essa mensagem chegue. Amém. Porque ela precisa chegar. Uma estatística aterrorizante. A maioria dos jovens que se relacionam em namoro tem relações sexuais. A cada 10, não tem. E são meninos ativos na igreja, que fazem as coisas, mas quando você vai ver o relacionamento, tem relação íntima. Aí se ter para Deus esse tipo de união é casamento, ele vai lá, se casa com um, se casa com outro, se casa com outro, se casa com outro. Adúltero. Oitavo mandamento. Não adulterarás. O Senhor Deus aqui, Ele quer proteger a nossa reputação. Sabe que às vezes a gente rouba de forma sutil. Sabe uma maneira como muitos de nós roubam a Deus? Roubam o próximo também? A gente rouba a Deus com dízimos e ofertas, né? Diz a palavra do Senhor. Agora a gente rouba o outro, sabe como? Quantas pessoas não são sonegadores de impostos? Você vai numa loja, vai no mercado, eu quero a nota fiscal. Ah, nós não temos. Quantos de nós não somos sonegadores de impostos? Você lembra o que Jesus falou quando perguntaram sobre o imposto? O que ele disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O cristão ele tem que andar de forma correta. Ah, José, mas o povo rouba tanto, o governo rouba tanto. O problema é do governo. Você não é o governo. Você vai se perder por causa do pecado de outra pessoa? Responde para mim. Você vai se perder por causa do pecado de outro? Que lógica é essa? Não roubarás. Tem gente que se vangloria. Sabe como é? Eita, irmã, fui ali, o meu carro só vale 5 mil. Mas fica um negócio, eu vendi por 20. Nossa, arrasou, né? Desgraçado, roubando o teu irmão. Fazendo negócio, superfaturando produtos. E se vangloria, fica um negócio. Roubou. Outro mandamento aqui. Eu não preciso me deter muito nesse aqui, porque eu acredito que todos nós sabemos os efeitos terríveis do falso testemunho. Todos nós sabemos o quão é abominável diante de Deus o falso testemunho, o quanto ele detesta a fofoca, o quanto que isso acaba com a comunidade religiosa. Você quer ver uma igreja que começa a diminuir, a minguar? Tem fofoca no meio. Tem falso testemunho envolvido. Irmãos, eu fico assustada porque nós gostamos de fazer isso. Pense no esporte que o brasileiro ama, é fuxicar. Toda vida que a gente se reúne em grupo ali, o que é que mais a gente gosta de falar, irmãos? Eita, mulher, tu viu? Mulher. Ei, bicho, tu viu o que foi que aconteceu ali? O que foi que fulano? Tu, vamos orar por ele. A gente acha que repara, né? Vamos orar pro irmão porque traiu a mulher. Puxa. Fofoca. Falso testemunho é você dizer alguma coisa que você não sabe que aconteceu. Pensa na maioria das conversas que tu escuta por aí. Tu estava lá para ver? Não. Tu conversou diretamente com a pessoa? Não. Então tu não sabe se é verdade. Cala a boca, se afasta. E eu estou repreendendo todo mundo. Eu ganhei um monte de inimigos esse ano. O povo vem fuxicar para mim. Não. Para de falar e o povo fica com raiva, né? Muita raiva. Que fique. Não ligue. Só não participe desse tipo de situação. Eu já estou finalizando, viu, irmãos? A minha avó, dona Preci, olha o nome dela.
Ela adorava contar histórias, sabe? Era uma mulher fantástica. Ela era neta de índio. Então ela tinha muitas histórias para contar. E ela contou uma história sobre uma mulher. Eu acho que vocês já conhecem essa história. A mulher começou a contar histórias que não tinha conhecimento sobre. E ela começou a fazer o que muita gente na vizinha. E, gente, se pergunta agora junto comigo, por que a gente tem essa emoção estranha de contar uma fofoca nova? Vocês já se perguntaram por que a gente tem isso? Na hora que ela soube o negócio, ei, mulher, deixa eu te dizer. Sabe, espalhando por todo lugar. E aí a história ganhou força e deu maior confusão esse problema. E ela foi ela se sentiu mal por causa da proporção que aquilo ganhou. E ela foi para uma pessoa sábia para pedir conselho, um religioso, um líder. E ele disse para ela: tem como você resolver esse problema, meu? Vá no seu quintal, pegue uma galinha, traga a galinha e vá depenando ela o caminho inteiro. Por onde você passou contando a história, você vai jogando as penas da galinha. E jogue muita pena por vento. Deixe voar. E depois, coitada da galinha. E depois você volta, porque aí eu vou dizer para você que o seu problema, o seu pecado, ele foi reparado. Agora venha para mim aqui depois. E assim ela fez. Foi jogando a galinhazinha, as peninhas por aí. Quando ela chegou lá no homem, ela disse: pronto, já fiz. Agora o meu pecado está perdoado? Ele disse: não. Agora você vai por todo o caminho que você andou e vai recolher cada pena, cada pluma que saiu da galinha. Se você conseguir, aí você vai ter reparado. É possível reparar? É impossível reparar o mal que uma fofoca causa à reputação do seu irmão. E esse é um dos pecados que Deus mais abomina. E por fim, 10º mandamento: não cobiçarás. Irmãos, para isso aqui eu não vou comentar nada. Eu só vou dizer uma única frase. Preste bem atenção aqui agora. Como você reage quando algum irmão teu se dá bem na vida? Como que você se sente? Quando algum irmão teu vai lá, consegue um emprego maravilhoso, com um salário muito bom. Quando ele muda de vida, quando ele troca de carro, quando ele faz uma faculdade boa, como que tu se sente? A gente reage de muitas formas, né? Às vezes a gente se junta àqueles que começam a comentar: olha, está toda arrogante agora, só porque está trabalhando. Só porque está trabalhando já comprou um carro, olha. Só quer se achar. Cobiça. Cobiça. Ai, irmãos. As consequências da gente não andar no caminho da justiça, elas são patentes e são bíblicas. Destruição. Várias e várias vezes o povo de Israel quebrou a aliança e pecou contra o Senhor e foram para o cativeiro. Assírio, babilônico e, por fim, romano. Eu vejo Daniel lá no capítulo 9, verso 5, dizendo assim: nós temos pecado contra ti, cometido iniquidade, Senhor. Nós procedemos mal. Daniel. Olha para mim aqui, ó. Daniel. Quem era Daniel? E você acha que não merece advertência? Eu quero finalizar dizendo para vocês algo que tem mudado a minha vida. Nós passamos por muitas crises espirituais, correto? Tem momentos que a gente está desanimado, tem momentos que a gente perde a fé mesmo. A vida é dura. Agora eu quero que vocês sempre lembrem desses pontos que eu vou finalizar com eles agora.
Primeiro, se aprofunde no sentido real da conversão. A igreja não tem poder, o Espírito Santo não é derramado porque nós não temos mais conversões verdadeiras. A gente se converte e continua igual. As mesmas conversas, as mesmas práticas, os mesmos pensamentos e os mesmos hábitos. Não tem conversão. Vocês precisam estudar o sentido real da conversão. Porque o sangue de Cristo perdoa, reconcilia e capacita você a ter uma vida nova. Amém. Mesmo que sejam os pecados mais nojentos, terríveis, desastrosos, Deus perdoa todos. Amém. Agora você precisa de arrependimento e conversão. Você pode ter uma vida pura, só que você precisa se arrepender e continuamente buscar conhecer quem é Deus e o que é a graça. Marcos 7, 7 e 8 diz que vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. No mundo confuso como esse que a gente vive, em cada youtuber, em cada tiktoker, você vê alguém dizendo que está falando sobre a palavra de Deus. E eles enganam muita gente. Porque eles dizem o que você quer ouvir. E você precisa parar de querer agradar só a você mesmo e começar a entender que para você ter uma vida real, você tem que agradar a Deus. Terceiro ponto. Salmo 119, 45 diz, olha, a liberdade está em andar de acordo com os princípios de Deus. 1 João 5, 3 diz, os mandamentos não são pesados. Romanos 3, 20 diz, os mandamentos não salvam, mas revela o que tem que ser corrigido em mim, para que eu tenha uma vida real, verdadeira e alcance o poder de Deus. Amém. Você tem que entender hoje, como nunca, por que o dragão está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. Quarto ponto. Meu amor, se a morte de Jesus ela não te mover a você aceitar os mandamentos de Deus, aceitar mudar de registro existencial, se tornar cada dia melhor, melhor mulher, melhor pai, melhor mãe. Cada dia eu quero ser melhor, Senhor. Se você não entende isso, infelizmente eu tenho que te dizer que você é perdido. Porque não existe ninguém que se encontre com Jesus e queira ficar igual, não. Não tem. Você sabe a marca principal, o sintoma de um convertido é porque ele sempre está insatisfeito com quem ele é. Não, Senhor, ainda não está bom, não. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um servo sempre. Essa é a marca do verdadeiro convertido. A marca do encontro com Cristo é que os seus mandamentos são escritos em nossos corações. Por muito tempo, irmãos, eu preguei errado. E eu quero me desculpar diante de vocês hoje. Eu já preguei aqui uma vez e eu disse assim: irmãos, nós estamos salvos. Vocês lembram que eu já falei muito isso, né? Que pena que eu falei isso, irmãos. Porque o nosso trabalho como pregador não é dizer que vocês estão salvos, não. Quem diz isso é Deus. O nosso trabalho é dizer para vocês como a gente alcança a salvação, que é através de Cristo, pela graça. E que nós precisamos percorrer o caminho da justiça. E eu fecho com esse texto, lá de Hebreus 8:10, que diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém. Amém. Que Deus nos capacite. Amém. Isso é muito sério. Eu oro para que Deus te perdoe. Porque nós estamos vivendo uma vida que não condiz com quem nós somos. Você é outra pessoa. Jesus te chama para ser outra pessoa. E é bom ser outra pessoa, irmãos. É bom ser outra pessoa. Tem coisas que acompanham a nossa vida antiga que a gente tem que deixar para trás.
Eu quero fazer um compromisso com vocês agora em 2026 para a gente deixar para trás as coisas que a gente tem que deixar. Quando estiver cantando a música, por favor, faça esse compromisso. Feche teus olhos agora. E apresenta para Deus essas coisas que te impedem de se entregar de verdade para Deus. Clama ao seu Pai, para que Ele possa te ajudar. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos perdão. Tem muitas coisas na nossa mente, dentro do nosso coração, que é um terreno que só o Senhor conhece, que precisam ser reajustados. A nossa luta contra o nosso desejo de satisfação é muito intensa. Às vezes a gente fica cansado mesmo. Satanás está transtornando a nossa vida. Tem pessoas aqui que o inimigo de Deus está incomodando muito. Para que a gente não sinta que o Senhor está do nosso lado. Às vezes a gente passa por coisas tão difíceis, Senhor, que a gente fica frustrado, a gente se sente sozinho, a gente se sente abandonado. E a gente não quer fazer tudo o que a gente precisa fazer para se sentir no caminho da justiça. Mas sabe uma coisa que eu sei, eu confio 100%, é que o Senhor está segurando a minha mão, segurando a mão dos meus irmãos. O Senhor é aquele Pai que está ali, está do lado, em toda situação difícil, em todo choro que a gente verte, em toda angústia que a gente passa, o Senhor está ali e não abandona. Hoje o Senhor bate no nosso ombro e diz: vai ficar tudo bem, meu amor. Eu quase estou voltando para pegar você. Aguenta só mais um pouco, continua lutando pela tua fidelidade. Porque vale a pena. Nos ajuda a buscar a conversão genuína, que o nosso coração seja purificado, que todo o ego seja levado embora, porque isso não leva a lugar nenhum a não ser sofrimento. Se tem pessoas aqui, Senhor Deus, que foram trazidas hoje para um propósito especial, nesse momento que o Teu Espírito se apodere dessas pessoas, o Senhor pode mudar vidas para sempre. Amém. E tudo que acontece aqui nesse momento é para que essa vida dessa pessoa seja mudada para sempre. Amém. Até mesmo, Senhor, eu tenho prolongado o sermão que não era intencional, é para que essa pessoa se decida. Ela é tão preciosa para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja. Amém. Nós somos luz e sal. Que nós possamos sentir orgulho de sermos luz e sal. Ajuda a gente a te amar, porque a gente não consegue. A gente ama pessoas e coisas. A gente ama sentimentos. Mas às vezes a gente não consegue te amar de verdade. Restabelece no teu povo o temor, então. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos começar de novo esse 2026. Que nós possamos ter despertado em nós o temor. E posteriormente, quem sabe, o amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.